Bom dia, meus amigos, ouvintes aí do canal do YouTube, né? Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é João Carlos, graça e paz para todos os ouvintes. Um bom dia, né? Para aqueles que não têm nenhuma instituição religiosa, mas que andam como filhos de Deus, assim como eu, né? Não pratico nada das igrejas evangélicas, católicas ou qualquer outra instituição. Eu estou aqui como filho de Deus por fé em Cristo e gosto de estar sempre lendo a Bíblia, os assuntos ali que ocorreram até o ano 70 e de coisas que é para os nossos tempos hoje, que é a rica e a bondade, graça maravilhosa de Deus, tá bom? Então hoje nós vamos tratar de um assunto muito elevado, assim, que as instituições pregam para os dias de hoje, coisas que aconteceu lá naquela época, próximo do ano 70 ali. O que eu quero falar para os irmãos? Quando os irmãos lêem a Bíblia, os irmãos têm que avançar no entendimento da leitura, porque muitas pessoas hoje pegam a Bíblia, esse livro aqui, ó, tá velhinha, né? Porque é um livro que eu ganhei de um irmão, Marcos Antônio, quando nós estávamos em prisões. E a mãe dele me deu essa Bíblia de presente. Até hoje eu guardo comigo. Eu saí da prisão e carrego com ela comigo. Já tem mais de 10 anos que eu saí já do sistema prisional. E hoje eu tento levar uma vida perfeita, trabalhando honestamente, respeitando todos e busco ser respeitados e considerado também por todas as pessoas. Antigamente eu estava no desejo da carne, né, andando como carne desenfreada, então estava andando nas drogas, estava praticando roubos e um dia me deparei dentro de um sistema prisional, na qual ali eu não tinha nada para fazer e acabava me apegando um pouquinho nas leituras da Bíblia ali, mas entendia como o sistema religioso passava para os demais. Então a gente acaba lendo a Bíblia entendendo como o sistema entende, mas graças a Deus, com o decorrer do tempo, a gente vai procurando aprender mais da mensagem de Deus e para procurar também levar para os irmãos, para os ouvintes, uma boa mensagem. Hoje a mensagem é o que? A Bíblia toda, ela se cumpriu. Tem canal da Escatologia Plena, Escatologia Consumada, que vai nos trazer esses estudos e tudo aprofundado na Bíblia, levando e respeitando cada época do contexto e do texto da história. Muitas pessoas hoje acabam lendo e futurizando. Vai ter isso? Daqui a 2 bilhões de gerações mais à frente, vai ter pessoas ainda que vão estar futurizando a Bíblia, achando que o que aconteceu no ano 70 vai acontecer para os nossos tempos de hoje. E infelizmente isso daí é uma grande catástrofe, porque a pessoa fica com o seu entendimento tapado e não entende o que já aconteceu e o que nós estamos vivendo hoje, os dias de hoje. Porque Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, em dia de carne, ele falava o quê? Que quando o reino dele estabelecesse nessa terra, quando ele se cumprisse, quando ele chegasse, ele não seria visível, palpável, ele seria espiritual, invisível. E só iam poder viver desse reino os da fé que iam viver. Então o reino é espiritual hoje. Tudo foi consumado, porque as pessoas vão falar assim, tudo foi consumado, por que tem pessoas más? Por que tem fome? Por que ainda tem guerra, rumores de guerra? Sempre vai ter, meu irmão, sempre vai ter. Essa carne, quando se trata da carne no terreno, ela é má, ela é impura, ela tem todos os seus desequilíbrios, entendeu? Tanto no lado espiritual não, mas no seu entendimento carnal e nas suas habilidades carnais. Infelizmente vai ter pessoas que não amam
e pessoas que amam até que os firam. Feriu já não amam mais, porque infelizmente é a natureza humana. Mas se nós for viver do espiritual de Deus, Paulo fala, só se pode viver o reino de Deus em vida. E o reino não é comida nem bebida, mas é paz, gozo, amor, alegria no Espírito Santo. Eu tenho repetido isso de várias vezes no canal. Se vocês acompanhar todos os canais aí, está sempre trazendo essa mensagem. Porque a mensagem que eu sigo hoje da palavra é a mensagem que foi entregue ao nosso irmão Paulo no céu. Um evangelho maravilhoso da graça de Deus, e que essa graça ela só é vivida na terra no espiritual. No espiritual você foi lavado, remido, justificado, selado para a vida eterna. Você é salvo no espírito. Na carne você procure andar de maneira agradável, de maneiras que não vai te trazer consequências más, de maneiras que não vai te trazer feridas, porque Paulo fala, não haja da liberdade com que Cristo vos libertou, falando lá para aquele povo que foi resgatado da lei, para dar ocasião à carne, para viver de libertinagem, porque certamente o que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Então, na carne, o que você semear, porque quer andar pelo bel prazer, pelas vontades próprias, tu vai colher o preço. Então que você ande como pessoas agradáveis, para te trazer para a sua vida o retorno de coisas boas, de coisas agradáveis para você também. Vamos trazer um assunto hoje aqui da Bíblia, que se trata assim, ó. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, essa matéria, essa carne, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, isso aqui, a carne, o terreno, se revista da imortabilidade, né? Olha que maravilha aqui de ensino. Onde está a morte, o seu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então, meus irmãos, vamos tratar desse assunto hoje. Se acontecesse o fim dos tempos, o fim do mundo para nossos dias hoje, como diz as igrejas, lendo as mensagens da Bíblia, que se falava do juízo, o dia que Deus ia vir para julgar as nações, o dia que Deus ia vir arrebatar os mortos, ressuscitar os mortos. Se acontecesse nos tempos de hoje, quantas pessoas hoje estão vivas? Já pararam para analisar? Quantas pessoas iam estar vivas vendo esse fato acontecer? Isso tudo aqui aconteceu na época de Paulo, na época dos discípulos, na época de Jesus de Nazaré, na geração de Jesus de Nazaré. Isso aconteceu lá. O que acontecia antes? Antes da cruz, os povos estavam mortos espiritualmente. Então todos eles esperavam o dia que Cristo ia vir para ressuscitar dos mortos, o Espírito. A palavra vai nos dizer o quê? Que no grande dia, ele desceu ao sepulcro, pegou todos os espíritos e levou embora. Isso foi o arrebatamento de espírito, porque quando eles morriam, o seu espírito ficava aprisionado no corpo. Então as pessoas morriam, desciam à sepultura e o espírito ficava aprisionado no corpo. Todos eles ali, esperando o dia de Jesus vir para arrebatar os espíritos, para ressuscitar os espíritos, levar embora, porque eles estavam mortos espiritualmente. A primeira morte se deu no espírito. Quando Adão ele começa a praticar as coisas más e ele gosta, ali ele morreu espiritualmente. Então, todos eles ali estavam mortos espiritualmente, todos eles ali antes da cruz, ou antes do ano 70. Por que antes do ano 70? Porque embora Cristo ele morre na cruz, o espiritual, a graça já estava reinando, mas a solteira por completa, ela só sucedeu no ano 70. Então Paulo, quando ele está falando aqui, e nós os vivos seremos transformados, porque Paulo na sua frase aqui, ele se coloca como ele estaria vivo, se isso viesse a acontecer, mas não aconteceu, ele não estava vivo, ele foi decapitado pelo imperador Nero
no ano 68, 67, 68, ele foi decapitado. Nero os decapitou e mandou-lhe cortar a cabeça. Então ele morre. O que acontece quando ele morre? O seu espírito ainda ficou aprisionado no corpo, ainda ficou no sepulcro, na sepultura, na terra, entendeu? Então todos eles estavam esperando o quê? O dia do juízo de Deus, porque no dia do juízo de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitariam primeiro, porque primeiro ia ressuscitar a primícia, depois os que morrerem em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados, é o que diz a palavra, né? Então vamos lá. Quando que sucedeu? Olha só o que está escrito, ó. No momento, no abrir e fechar de olho, antes a última trombeta, porque a trombeta soará. Qual que era a trombeta que ia soará? A trombeta do juízo de Deus. Qual foi essa trombeta que foi tocada lá em Jerusalém? Quando os imperadores, ali já não Nero, mas o imperador Tito, ele entra dentro do templo e ele profana o templo, né? Ele incendeia a cidade, ele mata muito ao fio da espada, ali foi muita morte, muitos foram tomados cativo e foram oprimidos, escravizados. Então eles sofreram ali grande momento de aflição mesmo, foi o dia da destruição daquele lugar. Então quando os cavaleiros, os romanos, eles entravam para invadir, para tomar a cidade, para combater, né, contra aquelas pessoas, o que eles faziam? Eles soavam a trombeta. Então as trombetas ali eram soadas, aquelas trombetas de guerra, que a gente vê em muitos filmes do Egito, muitos filmes da época de Roma, antes de eles ir para a batalha, o que fazia? Soava a trombeta da guerra, a trombeta da matança, que ia acontecer. E, infelizmente essa trombeta tocou, e ela tocou dessa forma. Só que as pessoas dentro do sistema religioso, eles pegam, lamentável, né? Eles pegam de uma forma diferente, e quando a gente não tem esse entendimento, a gente passa também a estar dando crédito e acreditando nesses fatos. Mas não foi assim, foi dessa mesma maneira que eu falei. Então os romanos entraram na cidade e devastaram aquela cidade, devastaram aquele lugar. Então o juízo de Deus sucedeu naquele tempo. Eu não vou trazer muito a forma do juízo. Numa outra hora eu posso até trazer. Mas no momento agora é sobre essa ressurreição, né? Esse corpo transformado. Quando que nós tivemos corpo transformado? Depois do ano 70, Cristo, ele vence toda a potestade de poder e domínio que se tinha naquela época. Então ali ele destruiu, pelos soldados romanos e pelo general Tito, ele destruiu o sacerdote, ele destruiu a casa de Deus, ele matou os levitas, mataram os escribas, fariseus foram perseguidos, e eles ali foram massacrados. Então Deus realmente, Cristo venceu todo o domínio de poder que se tinha ali naquele tempo ali. Então ali a morte foi vencida. Por que a morte foi vencida? Quem era que tinha o poder de dar morte, de sentença e condenação de morte? Não era o sumo sacerdote que estava dentro da casa de Deus? Não era ele que dava a última palavra quando aqueles irmãos que tinham que cumprir a lei, eles erravam em alguns preceitos da lei, e alguns preceitos da lei ali, a lei mandava-se que matava-se apredejado. E quem era que dava essa ordem? Porque o sacerdote, como já falei em outros canais, nunca perdoava ninguém. Tanto que eles não perdoaram o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor e Salvador, porque depois daquela cruz os fatos foi para todos. Então eles que mataram, porque eles não perdoavam ninguém. Porque se eles fizessem o que Jesus falou naquele tempo para ele, toda a lei baseia em 2 mandamentos: amarás o seu próximo como a ti mesmo e adorarás somente o seu teu Deus acima de todas as coisas nessa terra. Então se ele amasse o próximo, eles iam dar o quê? Perdão para os irmãos. Eles iam perdoar, e o povo ali não ia ser massacrado, entende? Então o que acontece? O juízo de Deus se sucedeu no ano 70. Depois do ano 70 para cá, a gente tivemos o quê? Corpo transformado. Depois do ano 70 para cá, quando os irmãos, os eleitos, os filhos morrem, o seu espírito não desce mais ao corpo para o sepulcro,
para o inferno, porque inferno é sepultura, sepulcro, destruição dessa matéria, dessa carne. E o espírito ali não desce mais. Daqui, quando esses olhos fecham, se abrem olhos espirituais. E o espírito que está aqui, ele desagarra desse corpo e parte para se encontrar com Cristo nas nuvens. Entendeu? E ali, todos nós moraremos nas mansões celestiais. Então, do ano 70 para trás, quando eles morriam, o seu espírito ficavam aprisionados nos corpos, esperando o dia do juízo de Deus, o dia que Deus ia ressuscitar os mortos. Então, no juízo de Deus, Deus realmente ele desce ao sepulcro, ele desce às profundezas dos infernos, pega todos os espíritos e leva embora. Não tem uma passagem na Bíblia que Deus deixou algum espírito lá padecendo. Não tem. Os espíritos foram tomados e levados para contigo. E nós, os vivos, no caso eles lá, né, que passaram do ano 70, quando eles passaram, eles já não morriam mais espiritualmente. E espiritualmente, o espírito já subia e retornava a Deus. E o que acontece? Quando o espírito desagarra desse corpo, a pessoa que eu fui nessa terra, o João Carlos, o Japa, o cabeleireiro, o espírito nem se lembra mais, meu irmão. O que vai retornar para lá é o seu espírito. A consciência de Japa aqui, fica aqui, é destruída, já era, acabou. O espírito não tem lembrança. Um dia a Bíblia vai nos afirmar que um dia tu já esteve no céu com Deus e agora está tendo participação de carne e sangue nessa terra. E eu te pergunto, você lembra de como que era lá o céu? Não, né? Eu também não lembro. Mas quando o espírito sair desse corpo, a vida passada que eu era aqui, que eu vivia aqui, que eu permaneci nessa terra, acaba. Já era. Já não se lembra mais. É um novo espírito. Um novo espírito não, uma nova vida. Um espírito com um corpo glorioso. Um corpo transformado. Um corpo igualzinho dele, igualzinho do papai, igualzinho de Cristo. Entendeu? O mesmo corpo que ele tem, um corpo glorioso, nós vamos ter também. E vamos estar frente a frente com o Pai, olhando face a face, contemplando o esplendor da sua glória. E só podemos fazer isso quando o Espírito ir embora, quando o Espírito for chamar, quando o Pai chamar, o Espírito larga da matéria e vai correndo de encontro com ele nas nuvens, a se encontrar nas mansões celestiais. Esse aqui é o ensino que eu trago desse assunto de 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 51. Eu nem falei o capítulo e o versículo, né? Me perdoem isso aí, meus irmãos. Mas era esse. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E nós já somos transformados no interior, no espiritual, nós já somos a igreja de Cristo, ele já faz morada em nós. Nós habitamos com ele, por isso que não tem uma passagem na Bíblia que ele vai buscar a igreja já está em Cristo, já é dele, nós já somos dele. Um dia só vai tombar essa carne, essa matéria, e o corpo espiritual, esse partirá e viverá nas mansões celestiais com o Pai. Tá bom, meus irmãos? Então tá aqui uma linda mensagem, porque convém que isto que é corruptível, essa carne, se revista da incorruptibilidade, né? E se revista, que isto que é mortal se revista da imortabilidade. Então, e essa carne, ela vai morrer, ela vai tombar, cara. Mas o corpo espiritual aqui, ele é imortal, espiritual com Deus, perfeitos, unido em uma só aliança, que foi o que Cristo fez naquele madeiro, nos uniu com ele, nos uniu, nos aperfeiçoou para estar perfeitos em Cristo no dia que nós partir dessa terra. Abençoado, a tua carne não se converte a Cristo de jeito nenhum. Fica aqui um conselho, a tua carne, a minha carne, ela é cheia de impureza, ela tem a lascívia, a soberba, a ganância, e ela está aí todo o ódio. Se um dia alguém te ferir, você não ama mais essa pessoa. Se algum dia eu te magoar, você já não me ama mais. A gente só consegue amar e perdoar o próximo quando a gente vive do fruto do Espírito.
em nós. Aí nós conseguimos deliberar o perdão. E o perdão, quando você delibera para uma pessoa, para um irmão, essa pessoa, ela tem que se sentir o prazer de estar perto de você de novo. Você tem que sentir o prazer de ter ela pertinho de novo, porque isso é um perdão. É um perdão que partiu do fruto do Espírito. Agora, se for um perdão da carne, eu te perdoo, mas você faz a sua caminhada, eu faço a minha, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Isso não é um perdão do Espírito. Um perdão do Espírito é a pessoa sentir o prazer de se sentir próxima de novo, um perto do outro, sabendo, não vou errar, não vou falar mais contra o meu irmão. Uma vez eu errei, mas ele me perdoou, e agora eu não quero mais falhar, eu não quero mais errar. E aquele que perdoou fala, eu perdoei, e eu não vejo mais, não vivo mais com lembrança do erro dele. Eu sei que perante mim, possa ser que venha outros erros dele, mas eu estou aqui e vou perdoar, porque eu amo como irmão, eu tenho como irmão, e é o meu dever amar o próximo como meu irmão, tá bom? Cristo nos amou e nos perdoou de uma forma que ele atraiu nós para perto. E agora ele tem prazer de habitar em nós, de fazer de nós sua morada, seu templo, um templo glorioso. E não nesse corpo corruptível, mas no corpo espiritual que está aqui dentro. Esse corpo é o corpo perfeito de Cristo, mas não essa matéria que muitos pensam que nós, a carne, somos uma matéria de Cristo. Não, é o nosso corpo espiritual que ainda está aprisionado aqui. Paulo fala, quem nos libertará desse corpo incorruptível? Quem nos resgatará? Só Cristo. E o dia que isso acontecer, vai ser um dia glorioso, um momento feliz. Meus irmãos, graça e paz, que os irmãos possam se sentir abençoados por Deus, que os irmãos possam se sentir eleitos, filhos salvos, tenham um entendimento da mente. Muitos ensinos aí vêm por top ganância e muitos dos irmãos estão sendo massacrados pelas religiões. Muitos irmãos que eu falo, dos meus irmãos ouvintes, que ouvem a mensagem de Cristo. Mas eu deixo-vos claro que você já é um povo eleito, um povo abençoado, um povo como filho de Deus, na qual Ele é teu Pai. Dorme, acorda, levanta e cuida de você, zela de você todos os dias. Sinta-se amparado por esse nosso bom Deus, maravilhoso, rico e misericórdia, tá bom? Graça e paz, sintam-se todos abençoados, um beijo e abração e fui! Quem está falando é seu irmão João Carlos, graça e paz.